vamos dar início a um novo modelo de função, a função potência. Entretanto, essa função vai ser dividida em 3 modelos. Mas antes, deixa eu começar apresentando a forma geral de uma função potência. Uma função é dita potência quando ela puder ser escrita na forma ax elevado a n, onde o a é um número qualquer, diferente de zero, é claro, porque se ele for zero vai desaparecer a função, e é o n que gera as 3 possibilidades. Então uma função potência, ela vai ter uma parcela única, um número acompanhado de x elevado a um valor qualquer. Bom, quais são esses 3 casos? Primeiro caso, que é o que nós vamos estudar inicialmente, é quando essa potência é natural e maior ou igual a 2. Então esse é o primeiro modelo, o modelo de uma potência natural. Lembra aqui que é um número natural? Seriam os inteiros positivos. Então é o caso quando a potência for x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, x à quinta, e assim sucessivamente. Eu escrevi maior ou igual a 2, porque se for 1, é a função do primeiro grau, que é uma reta que a gente já estudou. Se for 0, vira uma constante. X elevado a 0 é 1, e 1 vezes a é a, aí vira uma função constante que a gente também já estudou. Então, um dos modelos é a potência natural. Tá, daqui a pouco eu falo dela. Antes, deixa eu falar do segundo caso. Pelo menos mencionar neste vídeo a segunda possibilidade. É quando a potência é fracionária. É muito importante quando eu escrevo fracionária que o 2 também dá para ser escrito como uma fração. 4 dividido por 2, por exemplo. Mas é o caso que é uma fracionária que não gera um número inteiro, ok? É uma fracionária diferente de um número inteiro. Esse nós vamos estudar com todo cuidado numa das nossas aulas. Potência fracionária, exemplo, x elevado a 2/3, que é o mesmo que raiz cúbica de x ao quadrado. Então nós vamos aprender a fazer gráficos com raízes. Outro modelo, y igual a x elevado a, deixa eu imaginar, 5/2, que é o mesmo que raiz quadrada de x à quinta. Então nós vamos ter um caso especial para estudar com todo cuidado e com todo carinho quando a potência é fracionária. Existe também um terceiro caso e último, quando a potência é negativa e inteira, não vai dar raiz, ok? Que no caso é chamada de função racional. Quando a gente for estudar, eu dou esse nome. Então, exemplo, y igual a x elevado a menos 2. Lembra que potência negativa pode ser deslocada para o denominador? Então nós vamos aprender a fazer os gráficos quando a gente divide um número por uma função potência. Originalmente ela é negativa, mas se transforma numa divisão por uma potência positiva. Outro exemplo, x elevado a menos 4, que é o mesmo que 1 sobre x à quarta. Então esses são os 3 modelos que a gente vai trabalhar com função potência. Natural, fracionária e negativa. Agora, falando da potência natural, a potência natural, nós vamos neste momento construir algo que eu chamo de gráfico base. O que é o gráfico base? É o gráfico que vai me dar apoio na hora de eu fazer a construção por translação e rebatimento. Ou seja, a partir do gráfico base eu faço qualquer gráfico. Bom, então nós vamos trabalhar com a função potência em 2 casos. Primeiro caso, quando for x elevado a um número par, e o segundo caso, quando for x elevado a um número ímpar. Qual é a diferença? Lembre-se que a gente está trabalhando com potência natural. Então, seria o caso do x ao quadrado, do x à quarta, x à sexta, a primeira possibilidade, x elevado a um número par.
E x elevado ao número ímpar seria o caso de x ao cubo, x à quinta, x à sétima e assim sucessivamente, ok? Então tá bom. No primeiro caso, x elevado a uma potência par, como que fica o seu gráfico base? É simples, é só lembrar o gráfico do x ao quadrado. O gráfico do x ao quadrado era uma parábola com concavidade para cima. Então esse é o modelo de um gráfico de qualquer função potência do caso x elevado a par. Aí alguém pergunta, professor, quer dizer que fazer o gráfico de x ao quadrado e de x à quarta é a mesma coisa? A resposta é sim, quando você ignora a escala. Quando você ignora os valores da escala, o quanto você vai pulando, os gráficos são semelhantes. É verdade. Quer ver um exemplo? X ao quadrado. Quando x é zero, zero ao quadrado, o y é zero. O mesmo vale para x à quarta. Quando x é 1, 1 ao quadrado ou 1 à quarta, vai dar o mesmo 1. Agora começa a mudar. Quando x é 2, 2 ao quadrado vira 4. Quando eu ignoro a escala, 2 elevado à quarta vira 16. O que eu quero que vocês percebam? Que quando o x alterou de 1 para 2, quando ele aumentou uma unidade, o que aconteceu com y? Ele mudou de 1 para 4, ou de 1 para 16. Ou seja, ele aumentou 3 unidades, se for de 1 para 4, ou 15 unidades, se for de 1 para 16. Se eu comparar o salto em x com o salto do y, observe que o salto do x é 1 e o salto do y é maior que 1. Toda vez que isso acontece, eu costumo dizer que o gráfico fica paralelo a quem salta mais. Se o y salta mais, ele vai ficar paralelo a y, ok? Tá, agora vamos olhar na zona negativa. Não vou nem fazer os valores, só vou olhar o sinal. Se você imaginar na zona negativa, quando o x é negativo, qual é a resposta do y? Bom, imagina, todo negativo elevado a uma potência par é o quê? Positiva, por isso que o gráfico se encontra acima do eixo e não abaixo. Então, nos próximos exercícios, quando fizermos o gráfico com uma potência par, eu simplesmente vou consultar o gráfico base e executar a sua resolução. Mas e se a potência for ímpar? Vamos pensar. Vamos pensar x ao cubo. 0 ao cubo é 0. 1 ao cubo é 1. Agora é que vem a importância. E 2 ao cubo? 2 ao cubo seria 8. Então, se eu unir esses pontos, eu teria um gráfico com este modelo aqui, ó. Note que o gráfico tende a ficar paralelo a y, tá vendo? Por quê? Porque quando o x pulou 1, de 1 para 2, o y pulou 7. 7 é maior que 1. Se o salto do y é maior, o gráfico tende a ter esse formato aqui, ó, ficar paralelo a y. Ok. Quer dizer que no primeiro quadrante, o gráfico da potência ímpar e da potência par são semelhantes. E agora, quando o x é negativo, o que acontece? Quando a potência era par, negativo elevado a par dava positivo, a resposta estava acima do eixo. Mas agora, se o x for negativo, negativo elevado a uma potência ímpar, negativo elevado a uma potência ímpar dá negativo, ou seja, a resposta daria negativa. E negativa é em cima? Não, é embaixo do eixo. Aí eu vou construir esse mesmo gráfico, ou seja, paralelo ao eixo y, mas embaixo do eixo o gráfico ficaria assim. Tá vendo? Paralelo a y. Quer dizer que o gráfico da potência par e da potência ímpar são diferentes na zona negativa. Na zona positiva eles são semelhantes. A partir destes dois gráficos base, nós vamos fazer uma série de exemplos de construção de gráficos quando a potência for natural e maior ou igual a 2.